Já pensou, do nada, você ser beneficiado num testamento e ganhar aí pouco mais de 6 bilhões de reais? Pois é isso que aconteceu, ou que pode acontecer, com o famoso jogador de futebol já muito rico. Será que você sabe quem é o jogador de futebol? Um jovem empresário de 31 anos lá do Rio Grande do Sul deixou um testamento que, segundo sites de notícias e 2 sites aí de finanças, um é o GHZ ou GZH, salvo engano, e o outro é o Esportico, diz que sim, que esse testamento realmente existe. Eles constataram que existe esse testamento e que foi oficializado lá no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Esse jovem de 31 anos, ele é solteiro, não tem filhos e não tem pais. Então, o que ele não tem? Já falei sobre o testamento aqui. Herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge. Se ele não tem filhos, não tem netos. E não tem pais e também não tem avós. Então, ele não tendo herdeiros necessários, ele pode dispor 100% do seu patrimônio para quem ele bem entender. E assim ele fez. Deixou um testamento que foi oficializado já lá no dia 12 de junho de 2023. Saiu até uma matéria aí dizendo que foi em junho de 2025, mas depois foi corrigida, dizendo que a data real foi em 2023. E esse testamento deixa todos os bens para o Neymar. Pois é, Neymar já tão rico, com um patrimônio imenso, e esse empresário diz que deixará para o Neymar, porque ele descobriu recentemente que ele não está bem de saúde, está doente, e já fez o testamento porque ele se nega a deixar para o governo, para qualquer governo, o seu patrimônio. Mas pode acontecer isso? Pode sim. Se você não tem herdeiros necessários e não tem herdeiros colaterais, você não tem para quem deixar e não fez um testamento, vai para o governo todo o seu patrimônio. Então, para evitar isso, ele já fez um testamento. Mas e se ele tiver herdeiros colaterais e aí não quiser também deixar para eles? Testamento. Em que situação você pode não deixar... se você não deixa um testamento, vai para herdeiros colaterais. Mas se você tem herdeiros colaterais, tem lá irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, só que você não quer deixar para eles. Tios, você não quer deixar. Eles não são herdeiros necessários. Então você não precisa dispor de nada, pela lei, pelo direito de sucessões, para esses herdeiros colaterais. Você pode fazer um testamento porque eles não são herdeiros necessários. E assim, esse empresário que preferiu manter o sigilo, diz que não quer dizer, informar a sua identidade, mas ele deixou 100% do seu patrimônio para o Neymar, que já é tão rico. Porque, segundo ele, essa afinidade que ele tem com o Neymar, essa afinidade com a família, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa simples, segundo ele, o Neymar é uma pessoa bem simples, que não tem interesse em bens materiais, que apesar de ter muito dinheiro, é uma pessoa muito disponível. E ele diz que ele era assim também, que ele é assim com as pessoas e que ele era assim com o pai. Ele tinha muita afinidade com o pai já falecido. E que ele acha muito bonito essa relação do Neymar e o respeito que ele tem com os pais. Então ele se vê muito no Neymar, ele vê no Neymar como a sua pessoa. Então ele decidiu que o testamento seria feito, ele como testador, deixou 100% do seu patrimônio, que são imóveis, investimentos e contas bancárias para o Neymar. Mais de 6 bilhões de reais, né? Procurado lá, o 9º Tabelionato de Porto Alegre diz que não pode dar informações nenhuma a terceiros sobre qualquer testamento e vai preservar o direito do testador. Se quiser, a gente até consegue, né? Mas, enfim, descobrir. Mas para que se envolver nisso? Mas já imaginou, gente? 6 bilhões de reais... Mas ele também disse que tem certeza que o Neymar saberá usar melhor esse dinheiro do que deixando para um governo, enfim. A gente sabe que o Neymar tem algumas fundações aí, pode usar esse dinheiro até para fazer alguma caridade, não para ele, até porque o Neymar não precisa disso, né? Mas você já pensou você ser o beneficiário de um testamento de mais de 6 bilhões de reais? Conta aqui nos comentários. Você sabia disso? Tem alguma outra informação que eu não tenho? Me conta e faz aí alguma pergunta pra gente responder. E se você não me segue, começa a seguir, curte esse vídeo e manda pra alguém pra saber dessa quentinha dos famosos aí, que também é sobre direito de sucessões. Até a próxima. Tchau!